Nos últimos anos, a Liga Saudita tem se tornado um destino cada vez mais atrativo para jogadores de futebol de renome internacional. O crescente investimento na infraestrutura esportiva, aliado à paixão fervorosa dos torcedores sauditas, tem sido um imã para jogadores em busca de novos desafios e experiências únicas. A atração financeira desempenha um papel significativo nesse movimento, uma vez que a liga tem sido capaz de oferecer contratos lucrativos para jogadores talentosos, também te dá a chance de vivenciar uma cultura diversa e aprender sobre os costumes e tradições da Arábia Saudita. Também tem despertado o interesse de muitos atletas. Essa migração de jogadores estrangeiros para a Liga Saudita trouxe consigo um aumento na visibilidade do futebol no país. A presença de estrelas globais, com suas habilidades excepcionais em campo, tem elevado o padrão técnico das partidas e a competitividade entre as equipes. Além disso, a influência e experiência trazida por esses jogadores tem contribuído para o desenvolvimento de talentos locais, através do compartilhamento de conhecimentos e prática de treinamento. Mas, como nem tudo são mar de rosas, essas mudanças também apresentam desafios. A adaptação à cultura, ao estilo de jogo e às condições climáticas da Arábia Saudita pode ser um processo complexo para jogadores que estão acostumados a outros ambientes. A pressão para atender às expectativas elevadas, tanto dos torcedores locais quanto da mídia internacional, pode ser intensa. Apesar dos desafios, a decisão de jogar na Liga Saudita muitas vezes é impulsionada por um desejo genuíno de explorar o desconhecido, contribuir para o desenvolvimento do futebol em uma nova fronteira e criar memórias duradouras. À medida que mais jogadores internacionais optam por se juntar a essa liga em crescimento, a Arábia Saudita está se consolidando como um destino notável para aqueles que buscam ampliar seus horizontes e deixar um impacto duradouro no mundo do futebol. E não é à toa que nos últimos anos a Arábia Saudita tem buscado intensificar sua presença no cenário esportivo internacional, investindo em eventos esportivos e contratações de renome, visando melhorar sua imagem perante a comunidade global. No entanto, essa estratégia tem sido objeto de críticas e debates, com alegações de que o país está utilizando o esporte como uma ferramenta para encobrir questões mais sensíveis e controversas. Dirigentes dos próprios clubes e empresários também investem em seus times, porém eles também contam com um fundo de investimentos públicos para os seus negócios e estão ligados também ao regime do país. Ainda assim, a liga é marcada por bastante desigualdade financeira. Desde junho deste ano, o Fundo de Investimentos Públicos, mais conhecido como PIF, passou a assumir o controle dos quatro maiores clubes da liga local: Al Ahly, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr. Grandes canais de imprensa estão até utilizando o termo sport washing para essa nova era futebolística da Arábia Saudita. O sport washing é uma tática de relações públicas que utiliza o esporte para encobrir realidades sombrias. Revela-se como uma artimanha maquiavélica que explora a paixão global pelo esporte em detrimento da verdade e da ética. Essa estratégia, cinicamente, desvia o olhar do público das preocupações legítimas em busca de lucros e ganhos de reputação. Ao colocar eventos esportivos monumentais como fachada, os perpetradores do sport washing tentam distrair a atenção de questões cruciais, como abusos dos direitos humanos, repressão política e desigualdade social. A jogada é maestral. Eles capitalizam o entusiasmo das multidões por competições e celebram a camaradagem global do esporte, enquanto o sofrimento humano real permanece nas sombras. A exploração das plataformas esportivas para alinhar agendas políticas questionáveis é uma traição aos valores do esporte. Isso deprecia o esforço e o comprometimento de atletas genuínos, cujo suor e dedicação são manipulados para fornecer uma cortina de fumaça para atrocidades. O verdadeiro espírito esportivo, que preza pela justiça, fair play e integridade, é distorcido em prol de uma narrativa superficial e calculada. Enquanto a visibilidade internacional do esporte poderia ser uma força transformadora positiva, o sport washing o perverte em uma máquina de propaganda. Ao desviar a atenção das questões críticas, os culpados escapam de prestar contas e perpetuam uma imagem fictícia que mascara as realidades difíceis. Essa tática manipuladora deixa a sociedade mais pobre, privada de uma análise objetiva e da oportunidade de defender a justiça.
Na história global, nós temos alguns exemplos de sport washing. Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. O regime liderado por Adolf Hitler usou os Jogos Olímpicos de Berlim como uma oportunidade para projetar uma imagem de normalidade e tolerância, enquanto escondia a perseguição aos judeus e outras minorias. O evento foi manipulado para desviar a atenção da comunidade internacional dos horrores que estavam ocorrendo na Alemanha. Em 1980, temos o grande exemplo dos Jogos Olímpicos de Moscou, onde a União Soviética usou os Jogos Olímpicos como uma vitrine de sua grandeza e poder, enquanto escondia questões de opressão política, censura e restrições às liberdades individuais que caracterizavam o regime da época. Um grande exemplo atual é a Copa do Mundo da FIFA na África do Sul em 2010. Embora tenha sido um marco histórico para o continente africano, o governo sul-africano foi acusado de usar a Copa do Mundo como uma distração das preocupações sociais e econômicas enfrentadas pelo país, incluindo pobreza e desigualdade. Em uma última análise, o sport washing é uma traição ao poder inspirador do esporte, como um veículo para a mudança positiva. Ele corrompe a autenticidade do esporte, desrespeita a voz dos atletas e explora a paixão de fãs apaixonados para fins de lucro e lavagem de imagem. Reconhecer essa estratégia é essencial para preservar a integridade do esporte e responsabilizar aqueles que buscam manipular nossa devoção pelo bem maior. E se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever para não perder nenhum lance. Muito obrigado e até o próximo vídeo.